Irmãos, eu quero pedir a todos que vão estar chegando com a gente para estar compartilhando. A gente vai dar um tempinho aqui, tá? Para vocês compartilharem aí. Depois a gente vai estar dando início aqui a esse momento de louvor, de palavra e de oração, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Paz, Senhor, irmão Elias. Deus te abençoe. Compartilhar. Onde você está e diga Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Estaremos lendo a palavra nessa tarde, mais com os louvores, adoração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Esperar um minutinho para os irmãos entrar. Aquele que for entrar puder compartilhar. O Senhor tem uma palavra para você nessa tarde. O Senhor tem algo a fazer nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar a oração, louvor e bem a palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado sobre este lugar, Senhor. Fala conosco, Pai, fala com o teu povo, a cada pessoa que entrar nesta live, Senhor. Possa, Senhor, tocar através da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que esse momento, esses dias, têm sido dias, Senhor, meu Pai, de carnaval, dia de festa da carne, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que ainda há, Senhor, aqueles que devem ser salvos. E nós estamos aqui, Senhor, anunciando a palavra, buscando ao Senhor, Pai amado, através dessa live, Senhor. O Senhor possa alcançar essas vidas, o Senhor possa alcançar essas famílias, Pai. Em nome do Senhor, o nome venha a ser glorificado nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, Senhor, irmã Márcia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. comprar sem estresse? Irmão, se cair, a gente vai abrir de novo, tá? Qualquer coisa, se cair, a gente entra de novo, amém? Às vezes cair. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Deus abençoe a irmã Márcia. Deus abençoe a irmã Eli. Aleluia. Eu vejo cada lágrima que rola em teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor, que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto,
Enquanto penso que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu te abençoo, eu faço a obra no completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que te preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Aleluia! O que Deus tem para nós é bem maior do que nós possamos imaginar. O que Deus tem para mim e para você é maior. Os pensamentos do Senhor são bem maiores. Os caminhos do Senhor são bem maiores. Aleluia! Creia nessa tarde. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Pai. Eu sou a água que procuras no deserto. E quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu te abençoo e faço a obra pro completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. O que te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Aleluia! O que Deus tem na nossa vida é bem maior. Aleluia! Deus abençoe a irmã Elaine, Deus abençoe a irmã Inaê, Deus abençoe o irmão Cristiano. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Logo em seguida nós vamos entrar na palavra, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Deus vivo. Deus santo. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor Jesus. Com gemidos que palavras. Aleluia. Vou colocar outro louvor aqui. Palavras. Aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aleluia. Vamos colocar o louvor aqui. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia.
Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que aleluia. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, aleluia, Jesus, Santo Deus, grande é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. É, Senhor, estar contigo é bem melhor, Pai. Aleluia. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Aleluia, um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar, amém? Vamos entrar na palavra neste momento. Logo em seguida, nós estaremos intercedendo pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou estar meditando com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Evangelho de Mateus 14, 22, tá? Uma meditação breve, rápida com os irmãos. Vou estar lendo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, se dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, o vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E lhe respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A paz do Senhor, irmã Carol Carvalho. Vaza. Irmãos, qual a meditação que eu quero trazer com os irmãos aqui? Eu não vou estar andando todo o texto, é uma passagem muito conhecida, né? De quem já pratica, já é cristão, já participa de EBD, aí da vida, já fez uma teologia, ainda que básica. Eu quero estar meditando com os irmãos nesse texto a respeito de salvação. Muitas pessoas, quando se afastam de Cristo, né? E aí a gente pergunta assim: e aí, como é que você tá? Você está firme ou não? E aí a pessoa responde assim: eu não tô firme segundo os padrões, né? Aí eu pergunto: quais padrões? Padrões de igreja? Irmãos, estar firme com Cristo, estar vivendo Cristo, ter certeza da sua salvação, não tem a ver com carteira de membro de nenhuma instituição religiosa. Estar firme com Jesus não significa bater ponto em culto, em EBD, em teologia, em culto de doutrina, seja o que for, todas os departamentos ou denominações. Isso não faz de você, não dá a plena certeza de que você está firme com Cristo Jesus. Eu conheço pessoas que não perdem EBD, não perdem culto, tem teologia e não é firme com Jesus. Não é firme com Jesus. Quero enfatizar uma coisa. Como que o homem adquire a salvação? Irmãos, a salvação é pela graça. Efésios 2:8. A salvação é pela graça. É pela graça, é favor imerecido. É algo que Deus me deu mesmo eu não merecendo. Eu não mereço, não há um justo sequer, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há homem na terra que seja bom, que seja justo, que seja merecedor de salvação, e não há o que um ser humano possa fazer para receber tal salvação. O Antigo Testamento inteirinho vai trazer isso bem claro para o ser humano. Então a salvação, ela é pela graça, mas o versículo continua: pela graça por meio da fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, irmãos, é crer mesmo sem ver, é crer, trazendo à existência aquilo que não existe no físico, trazendo do mundo espiritual para o físico, trazendo à existência aquilo que o olho não pode ver. Então isso é fé. Fé é crer mesmo sem ter evidências físicas. Essa passagem ela é interessante porque, como diz aqui, Jesus ordena que eles vão passar para outra banda. Mas aí começa um vento contrário açoitando o barco. É a quarta vigília. A quarta vigília é ali entre as 3 às 6 da manhã. Eu acredito já que era perto das 6 da manhã, porque os discípulos vão olhar para o mar e vão enxergar Jesus vindo caminhando sobre as águas. E isso já deixa um ensinamento para a gente. Muitas vezes nós recebemos ordenanças da parte do Senhor, como no caso dos discípulos. Eles receberam uma ordenança da parte do Senhor. Passem para outra banda.
Só que receber uma ordenança da parte do Senhor não é, irmãos, certo de que eu não vou enfrentar nenhuma tribulação, nenhuma adversidade. Ainda que eu estou cumprindo uma ordenança que veio do Senhor, foi o Senhor que mandou para passar para outra banda. Então não era para ter evento contrário se essa ordenança veio do Senhor. Irmãos, andar com Cristo não nos garante que nós não iremos passar por tempestades. Nós podemos estar andando com Cristo e enfrentar adversidades, e enfrentar ventos contrários, e enfrentar tempestades. Então pode ocorrer sim, irmãos, como no caso aqui dos discípulos. Só que quando Jesus vem caminhando sobre o mar, o que Cristo diz para nós, ainda que sem palavras, é que ele tem o domínio, ele tem o controle sobre o mar. Aquilo que nos aflige muitas vezes, nos traz insegurança, nós não controlamos, mas Deus controla. Deus tem o domínio, Deus tem o poder. E aí quando eles vão ver Jesus caminhando sobre o mar, eles vão gritar que é um fantasma. E Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo então vai dizer, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. O que é isso, irmãos? Pedro ele está dizendo assim, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Pedro está dizendo, eu conheço o poder da tua palavra. Eu sei que a palavra que sai da boca do mestre, ela não torna ele vazia, porque eu certamente, irmãos, essa passagem aqui, bem aqui nessa parte, me faz lembrar da pesca maravilhosa lá de Lucas capítulo 5. Certamente, quando Pedro experimentou aquilo, irmãos, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Aí Jesus vai e fala assim, lança de novo as redes ao mar. E Pedro vai dizer, sobre a tua palavra eu lançarei. Quando ele faz prova do Senhor dizendo assim, olha, eu sou experiente, nascido e criado nisso. A noite toda tentando, eu não peguei nada. Mas se você está dizendo agora que nós vamos ter certeza se a sua palavra tem poder ou não. E é uma coisa interessante, irmãos, porque muitos hoje em dia têm palavra, mas não têm poder. E Paulo, falando aos Coríntios, ele diz assim, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, mas em demonstração assim, de palavra e poder. Palavra tem que ter poder. Palavra tem que ter poder, isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de evangelho. Evangelho de Cristo Jesus, como está descrito lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E os sinais seguirão todos aqueles que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então palavra tem que ter poder. Pedro, que já tinha vivido esse episódio da pesca maravilhosa com Cristo Jesus, quando sobre a palavra do Senhor ele lança a rede, e então as redes se enchem a tal modo que o barco quase vai a pique, ele sabendo que essa palavra tem poder, ele fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, porque se essa palavra sair da tua boca, eu sei que eu sou capaz. Se essa palavra saiu da sua boca, eu sei que o impossível vai acontecer diante dos meus olhos e debaixo dos meus pés. Então o Senhor disse, vem. E o versículo vai dizer assim, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É nessa parte que eu quero enfatizar com os irmãos a respeito desse salva-me que Pedro gritou. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente não vai permanecer constante. E nessa, como eu disse para os irmãos, das pessoas que a gente pergunta, você está firme? Ah, eu não estou firme. Firme com Jesus eu estou. Porque eu falo com Deus toda hora, eu oro todo dia, eu só não estou indo na igreja, eu só não estou segundo os padrões da igreja. Irmãos, primeiro, os padrões que nós devemos viver são os padrões bíblicos, os padrões de Cristo, os padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Que se a sua Bíblia for aí a Septuaginta da Vinda, é igualzinha a minha. Entendeu? Isso não muda, tá? Doutrina bíblica não muda. A palavra de Deus é uma só, Deus é um só, o Espírito é um só.
Então, irmãos, a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, independentemente de instituição religiosa. Instituição religiosa, essas mudam. Usos e costumes que as pessoas confundem com doutrina. Uso e costume muda de uma instituição religiosa para outra, mas doutrina bíblica não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, tal qual Deus é. Então, irmãos, não confunda. Agora, padrões, que padrões? Padrões de igreja? Viés teológico? O que é viés teológico? É o meu olhar acerca da Bíblia, o meu ponto de vista, a teologia, o viés teológico que eu vou seguir. Muda também, mas a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus não muda. Então, quais padrões que eu devo me encaixar? A palavra de Deus. Quando você olha para a Bíblia, ela te aprova ou ela te rejeita? Quando você olha para a Bíblia, você está frio, você está quente ou você está morno? O morno Deus vomita. Quando você olha para a Bíblia, você é filho de Deus ou não? Porque, irmão, esquece esse ditado bonitinho, fofo, de dizer que todo mundo é filho de Deus. Segundo as cartas de João, não é todo mundo que é filho de Deus. Segundo Paulo em Romanos, só é filho de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Agora, se você tem dúvida, você vai ler Romanos 8, você vai ler Gálatas capítulo 4, você vai ler todas as cartas de João. E lá nas cartas de João, depois de você ler todas, você vai ter certeza se você é ou não é filho de Deus. Se você é ou não é nascido do alto. Então entenda que os padrões nos quais eu devo me encaixar são esses daqui. E não do mundo, e não de uma instituição religiosa. Eu não devo ser aprovado diante dos homens. Tem gente que está dentro dos padrões de uma instituição, segundo os usos e costumes da instituição, segundo os homens aprovado, perante Deus rejeitado. Então é importante que nós venhamos ter conhecimento dessa palavra, irmãos. E quem tem falta dela hoje? Poxa, todo mundo tem um celular, dá um Google da vida aí, você consegue entrar na Bíblia online, se você não tem ela física. Leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Agora, uma coisa que eu quero enfatizar. Eu tô firme com Deus, mas eu só não tô indo na igreja. Eu acho isso impossível, e quando eu digo eu acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque pra gente que faz parte da comunhão do corpo de Cristo Jesus, viver Cristo não é fácil. Se pra gente que faz parte da comunhão do corpo de Cristo, viver Cristo não é fácil, você imagine para quem está como um membro amputado. Jesus, falando disso, ele vai dizer que dentro de um rebanho, seja o que for, irmãos, eu trabalhei em fazenda, eu vou falar de vaca. Dentro de um rebanho de vaca, irmãos, quando tem predador natural nessa fazenda, a presa fácil vai ser a vaca que fica distante do rebanho. A presa fácil vai ser o animal que está doente, que fica para trás, vai ser o recém-nascido que não acompanha o ritmo. Então, afastar-se do rebanho não é uma ideia inteligente. Afastar-se do rebanho é se entregar para o predador. E a Bíblia vai dizer que nós não lutamos nem contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia vai nos dizer que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando feito um leão, buscando a quem possa tragar. E eu nunca vi também na minha vida um membro amputado viver fora do corpo por tanto tempo. Na verdade, ele vai só perdendo vida até morrer. Por isso que quando alguém perde um braço e uma perna, os médicos têm que correr o mais rápido possível para colocar o membro de volta no corpo. Então, viver Cristo, eu estou firme com Jesus, mas eu não estou na igreja, difícil. Por exemplo, a pergunta que eu faço para quem está dizendo que eu estou firme com Cristo, só não estou indo na igreja é: você jejua? De verdade, você jejua? Você sabe o que é um jejum para começar? Você ora?
Ora todo dia? Você lê Bíblia? Lê todo dia? Porque se eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Cristo, se eu estou bem com Cristo, eu estou segundo os padrões bíblicos, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, mas segundo os padrões bíblicos, a própria Bíblia vai dizer que nós devemos ter comunhão uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Então tá falho numa parte. E olhando para essa passagem, o que me saltou aos olhos nessa tarde, e é isso que eu quero dizer para os irmãos, quantos não estão aqui agora, que vão passar por essa live, que vão passar por esse vídeo, que não estão nas redes sociais, que não estão lá na avenida do carnaval, da vida, que não estão perdidos pelo mundo agora, nesse exato momento, dizendo, eu tô afastado. Eu tô afastado, mas tudo tem o tempo de Deus, né? Eu tô afastado, né? Mas o cair do homem, o levantar é de Deus, né? O homem cai 7 vezes, mas Deus sempre o levantará, né? A pergunta que eu quero fazer para você é: Pedro andou sobre as águas? Sim. Quando ele presta atenção no vento contrário, não está mais operando fé. Quando ele olha para o vento contrário, o que opera no coração dele, quando ele tem medo. Medo não opera fé. Medo opera dúvida. Quando ele tem dúvida a respeito de onde ele está colocando os pés, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, eu faço a pergunta para os irmãos agora. Jesus, ele é ou não é socorro presente no tempo da angústia? Jesus é ou não é Salvador? Se Jesus, ele é Salvador, e se ele é socorro presente no tempo da angústia, por que Jesus não estendeu as mãos e puxou Pedro logo de cara? Deus tem poder para isso, sim ou não? A todo que está caído aí fora, a todo que está parado de caminhar, Deus não pode ir lá, tudo tem um tempo de Deus, né? O cair do homem. Então você está esperando o Senhor descer do céu, enviar um anjo e te buscar, te arrastar, trazer você de volta? Irmãos, olha para a Bíblia, olha o exemplo bíblico. Olha só o que diz a palavra. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo. Quem tem medo tem dúvida. Quem tem dúvida não opera fé. Quem não está andando por fé vai afundar. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. Pedro teve que clamar: Senhor, me salva, para que Jesus estendesse a sua mão para trazer ele de volta. Se Pedro teve que abrir a boca dele para clamar, por que você acha que você não tem que se posicionar? Por que você acha que Deus tem que descer do céu de novo? Que Deus tem que ir lá e buscar e colocar você do lugar de onde você saiu? Se foi você quem saiu. Se você saiu, você volta para o lugar de onde você saiu com as suas pernas. Você clama e Deus então te socorre. Deus é socorro presente no tempo da angústia. Sim, para aquele que clama. Jeremias 33:3 deixa isso claro. Ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Não tem resposta se não tiver clamor. Primeiro você clama. Se você está afastado, você precisa voltar, você precisa se reconciliar, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer de onde você caiu. Como Paulo escreveu a Efésios dizendo: lembra-te. Paulo falou isso. João falou isso em Apocalipse. Lembra-te de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. É tu que lembra, é você que volta, é você que se arrepende, é você que clama. E quando você clama, o Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia. A palavra vai nos garantir. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. Deus não está distante, Ele nunca está distante. Jeremias vai dizer que o Senhor é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Você pode se afastar, mas o Deus que te chama, o Deus que se entregou por você na cruz do Calvário, Ele nunca se afasta. Ele não estava longe de Pedro. A palavra vai dizer: Pedro clama, e quando Pedro vai dizer: Senhor, me salva, Jesus estende a mão e puxa ele. Não estava longe. Não está longe de você agora. Basta que você clame. Clame hoje.
Enquanto há vida, há esperança. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Não retarde o que Deus tem na sua vida. Volta hoje para os caminhos do Senhor. Volta hoje a estar firme com Cristo. Volta hoje para o lugar aonde Deus te colocou, de onde você saiu. E se você saiu, você volta. Com as suas pernas. Você clama, o Senhor socorre. Ele te dá ânimo, Ele te dá força, mas você é quem vai voltar. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa tarde de meditação. Se você conhece alguém que está afastado, se você tem alguém na sua família que está afastado, compartilhe essa live, essa palavra com ele. Compartilhe com os seus amigos que ainda não foram alcançados pelo amor de Jesus Cristo, irmãos. Não é pelo evangelho de aparência do mundo gospel. Não é por instituição, não é por uso e costume, que não foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo, pelo evangelho de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Nós vamos estar fazendo esse momento agora de clamor e de oração. E então eu peço para os irmãos que vão estar adentrando e os irmãos que já entraram, que tenham a vontade de deixar um pedido de oração. Nós vamos estar clamando nesse momento, amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, palavra gloriosa para nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fardo do Senhor é leve. O Senhor, Ele tem em busca de verdadeiros adoradores, busca de pessoas que venham se render a Ele. E essa é a chance, irmãos. O Senhor está em busca daqueles que se prostrem a Ele, que se volte a Ele, né? Então o Senhor tem buscado um povo aí que queira realmente uma vida com o Senhor. E vida com o Senhor, como foi dito através da minha esposa, não é aparência, mas sim amor a Deus, a entrega a Deus. Amém? Quero louvar um hino. Enquanto isso, os irmãos coloquem o pedido de oração, que nós vamos estar orando daqui a pouco. Amém? Aleluia, Jesus. O Senhor vai além da medicina, o Senhor vai além do físico, aleluia. Amém, irmã. Deus abençoe, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se achar a petição e não respondida, de esperar ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí, vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele que apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina quando Ele estende a sua mão. Quando não há saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução.
Jesus é vida, aleluia. Ele tem vida para você nessa tarde. Receba do Senhor Jesus. Mas Ele vem aí, vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele, aleluia. O Senhor vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não há saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda é a solução. Aleluia! Ele está aqui nessa tarde. E Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar a tua casa. Todas as coisas estão sobre Cristo Jesus, aleluia. E Ele é a vida. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não há saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda é a solução. Ele ainda é a solução. Ele ainda é a solução. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando neste momento. Ore pela minha vida e minha família. Deus abençoe sempre vocês, casal abençoado. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Estaremos orando sim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a solução. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Amém? Clame comigo também. Curva aí a sua cabeça, onde você estiver. Se estiver ouvindo essa live na sua casa, no seu serviço, que Deus te abençoe, que o amor de Cristo alcance a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor venha de encontro a cada vida que aqui esteve nessa tarde, Senhor, cada lar, Senhor, vai de encontro, Pai amado, nessa tarde, Pai amado, vai quebrando cadeias, todo, Pai, grilhões, Senhor, vem lançando por terra, em nome do Senhor Jesus, que haja cura, libertação e transformação de vidas, alcança, Pai, a nossa parentela, a cada um que está aqui, Senhor, a cada vida, Senhor, meu Pai, que está pedindo um milagre, uma cura, uma restauração, Senhor, alcança de geração em geração, Pai amado, sobre as nossas vidas. Bendita será a nossa casa, bendita será a nossa família, e Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue, Pai, porque há poder, o teu sangue, Senhor, que justifica, o teu sangue que liberta e restaura, que nessa tarde, Pai amado, o Senhor possa alcançar, Senhor, vivo essas vidas, Pai amado, libertando, salvando, restaurando aqueles que precisam, que necessitam, Senhor, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração no casamento, na família, no lar, nos filhos. Senhor, liberta, salva, restaura, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Há poder no teu sangue, há poder, Senhor, meu Pai, no teu santo nome, e eu peço
peça ao Senhor, restaura, Senhor. Se alguém nessa tarde, Pai amado, desanimado, cansado, fadigado, Senhor, pela caminhada, pela, Senhor, meu Pai, as constâncias, batalhas do dia a dia, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa encher com o Teu Espírito Santo. Senhor, desperta este homem, desperta esta mulher nessa tarde, Pai, toda macumbaria, feitiçaria, toda obra das trevas, e caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Vai alcançando, Pai amado, Deus, é cortando laço, desembaraço, toda vela acesa, todo ponto riscado, toda obra ao contrária, seja caída por terra agora, em nome do Senhor Jesus, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai quebrando agora, pisa na cabeça da serpente, vai, Senhor, desfazendo toda obra contrária nessa tarde, contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa e contra a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a cada oração, a cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor possa alcançar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco, em Cristo Jesus.